experiência sendo CLT. Pra você que não me conhece, eu tenho esse canal aqui chamado Frankenstein com Glitter, é literalmente o arroba. E aqui eu faço muitos recortes sociais e pessoais, enfim, a gente mistura um bocado de coisa, cola e finge que dá certo, tá bom? E atualmente eu estou trabalhando de carteira assinada em um mercado. E eu sei que muita gente fala, e tem muitos vídeos no YouTube, de que trabalhar no mercado é uma experiência. É uma experiência, né? É uma experiência, pois é. Eu concordo com isso. E eu queria falar aqui sobre a minha experiência trabalhando no mercado, que eu acho que diverge bastante do que normalmente se fala nesses vídeos. E talvez você, que começou a trabalhar em mercado agora, que tem 18 anos nas costas e nunca trabalhou antes, você talvez se identifique. Eu já trabalhei antes, eu fiz um pequeno estágio de 1 ano em um ateliê de artes, mas acabou que não deu certo, enfim. Saí com algumas mágoas, mas isso era pra outro vídeo. E eu tava sem emprego há um tempo, há uns meses. Tava só ajudando meu pai e tentando lidar com a minha carreira artística, mas é aquele negócio, né? Artista passa fome. Não é verdade, mas no meu caso era verdade, eu tava sem nada. Então eu disse, tem que trabalhar. Eu tava enviando currículo igual todo jovem brasileiro, envia currículo, enviava 20 currículos por dia, ninguém me chamava, porque essa é a realidade. Não é que a pessoa não quer trabalhar, é porque ninguém chama, né? Fica difícil. Querem 20 anos de experiência, sendo que eu nem fiz 20 anos ainda. Pois é, a vida. Então eu resolvi me render ao supermercado. Mas eu me rendi ao supermercado pequeno, né? Eu pensei, eu posso ir pra um atacadão na vida e ser tratado igual um cachorro, eu posso ir pra um mercado pequeno e ser tratado igual um cachorrinho. Então assim, vamos lá. E aí eu enviei um currículo pra 3 mercados. Um grande, né, estilo atacadão, um hipermercado. Um mercado muito pequeno e um mercado médio. O mercado pequeno me respondeu, mas não me chamaram pra entrevista. O mercado grande nem me respondeu. E o mercado médio me respondeu no mesmo dia. E já marcaram a entrevista pro dia seguinte. E eu fiquei, caramba, me ferrei. É aquele negócio, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Meu Deus. Eu queria muito emprego, mas eu arrumei emprego. Infelizmente eu arrumei emprego. Ai, meu Deus. Bem, vamos lá. Fiz a entrevista, foi bem tranquilo. Eram 2 entrevistadores e eu ficava numa mesa assim. Tinha eu e 2 pessoas. E eu olhava para um outro e olhava pro outro. E eu fiquei muito nervoso. Mas deu tudo certo. Aí depois eu assinei minha carteira. Nunca tinha assinado uma carteira antes. Meu Deus, me sinto um bebê. E eu fiquei conversando com os funcionários de lá. Adivinha, o funcionário mais velho que tava lá tava há 8 meses. E no dia que eu comecei a trabalhar, ele se demitiu. Coisa linda, né? Vida de mercado, ninguém dura. E de fato ninguém dura lá, tá? Só o gerente e a filha do gerente. Eles estão lá desde o começo porque, né, é o gerente sempre tá lá. Mas, diferentemente das experiências que eu vejo aqui nos outros vídeos, de que trabalhar no mercado é um inferno e horrível e meu Deus, é uma coisa que não tá acontecendo comigo, pelo menos, é o acúmulo de funções. E eu não sei se isso é bom ou é ruim, porque eu vejo muita gente falando que quando você começa a trabalhar no mercado, você vai fazer 15 coisas ao mesmo tempo. Você vai ser empacotador, gerente de marketing, vai ser caixa, vai ser estoquista, vai ser repositor, vai ser serviços gerais, vai trabalhar na cozinha, fazer tudo, né? Você vai ser a barra de profissões. No meu caso, não. Na verdade, eu tô sendo só caixa, né? Eu tô trabalhando como caixa e tô sendo só caixa. Só que tem um pequeno problema, que é o mercado, ele tem um movimento pequeno, ele não passa muitas pessoas, geralmente eu atendo no máximo 200 pessoas por dia. O que é pouca gente pra mercado, né? Geralmente o mercado passa milhares de pessoas. Como o mercado não é um mercado tão grande, então, meu Deus, parece que eu fiz o símbolo do sabor. Que vergonha. E como o mercado não é um mercado tão grande, então eu atendo assim, tipo, 200 pessoas por dia, no máximo. Tem dia que eu atendo 150 pessoas. Não é muita gente, de fato. Quando não tem ninguém pra atender, eu não posso fazer nada. Eu acho que isso é uma coisa que não se fala. Porque, assim, é muito ruim quando você tem um trabalho que você tem sempre que tá fazendo alguma coisa e que tem muita demanda. Tipo, nossa, é muito cansativo. Tem que resolver isso, isso e isso. E você sai do trabalho e nunca termina o serviço. E aí você leva o serviço pra casa. Isso é terrível. Só que também é muito ruim quando você não tem trabalho. Sério, isso é muito chato, porque tem dias, já teve alguns dias, que tipo, eu passava 3 horas, sem aparecer um cliente. E assim, as 3 horas não passavam. Nossa, eu olhava assim, e olhava, e não tinha ninguém, e o mercado vazio. E assim, não pode conversar com as outras pessoas, porque o caixa, ele não pode ficar trocando conversinha, né? Você não pode fazer outra coisa, você não pode mexer no celular ou parecer desatento.
Você não pode levantar do caixa e, tipo, andar pelo mercado. Você não pode fazer nada. Você tem que ficar sentado, olhando pra frente, esperando o cliente que não chega. E essa espera é infernal. Então, assim, é muito ruim quando você tem que trabalhar muito? É. Mas eu acho que, às vezes, é até pior quando você tem que fingir que tá trabalhando quando não tem nada pra fazer. Porque aí você tem que parecer ocupado de uma forma positiva, você tem que parecer produtivo, só que não tem uma alma no mercado. Nossa, é muito ruim. Então, isso é uma das experiências negativas que eu tô tendo, de que o mercado, gente, o mercado é vazio. Nossa, é muito ruim ter que fingir que tá trabalhando, sério. E aí, quando enche demais. Aí forma uma fila deste tamanho de pessoas. Entendeu? É muito ruim. E outra coisa, o caixa, isso é uma coisa que as pessoas talvez não falam, mas o caixa, presta atenção, se você aí, gafanhoto, tá querendo ser operador de caixa, eu já vou te dar um aviso. O operador de caixa, a operadora de caixa, o operador de caixa, ele paga por todos os erros que os outros funcionários fazem. Então, assim, se o estoquista ferrou o estoque, se o repositor colocou o produto na prateleira errada, se o pessoal da padaria queimou o pão, se o gerente falou mal com o seu cliente, se ele escorregou no chão porque o pessoal dos serviços gerais não secou o chão que estava molhado, a culpa é sua, a culpa é do caixa, tá? Porque ele vai absorver tudo o que aconteceu de ruim no mercado, toda a experiência negativa que ele teve, e aí quando ele chegar no caixa, ele vai olhar pra sua cara e vai começar a reclamar com você, como se você tivesse poder de resolver alguma coisa naquela bagaça. E aí você vai olhar pra cara dele e vai dizer, meu senhor, minha senhora, eu não posso fazer nada por você, porque eu sou só operador de caixa. E aí ele vai querer uma satisfação com você. E você vai dizer, ah, tudo bem, peraí, eu posso chamar o gerente, tá bom? E aí o gerente vai vir, e aí o cliente vai falar um monte pro gerente, e depois que o cliente for embora, o gerente vai reclamar com você, porque a culpa é sua, entendeu? A culpa sempre é sua. É isso, tudo de ruim que acontece, a culpa é sua, tá? Então, isso é uma experiência ruim que eu tenho também, porque os clientes vêm reclamar comigo. Tipo, comigo. Ai, o produto estava na prateleira errada. Tudo bem, senhora, eu entendo, você tá no seu direito de pagar pelo preço que tava, né? Porque, enfim, colocaram na prateleira errada, isso é induzir ao erro, né? Você foi induzido ao erro. Só que assim, por que você tá gritando comigo? Não fui eu que coloquei o produto na prateleira errada, eu só tô bipando essa bagaça. Ou então, hoje mesmo, né, no trabalho, teve uma senhora que reclamou comigo porque eu bipei o produto 2 vezes sem querer, e aí tive que pedir pra a fiscal de caixa pegar a folha de estorno, porque no meu supermercado a gente, pra fazer estorno, tem que anotar tudo, papelzinho, essas coisas assim, meio arcaica, né? E ela começou a reclamar comigo. Nossa, esse mercado é muito arcaico, ainda tem que anotar coisa em papel. E ficou reclamando comigo, falando um monte, ai, muito chato, não sei o quê. E eu fiquei tipo, o que é que você quer que eu faça? Você quer que eu pegue o computador, eu abra, eu crio um sistema aqui pra não precisar usar a folhinha, eu uso pra você em 5 segundos? Porque você tá apressada? Assim, eu sei que você tá apressada, mas eu não posso fazer nada, desculpa. Eu tentei passar o seu produto o mais rápido possível porque você tava em cima de mim falando que tava com muita pressa. E aí, por estar passando o produto muito rápido, ele bipou 2 vezes, porque acontece. Eu passei muito rápido. Aí, o sensor, que é uma maravilha, né? Ele bipa 2 vezes. Aconteceu, vou fazer o quê? Então, isso é muito chato, tá? Acontece todo dia. Todo dia, meu Deus. Sempre tem alguém pra reclamar de alguma coisa que não tem nada a ver comigo, entendeu? Que não tem, assim, tá totalmente fora do meu alcance. Que eu não posso nem resolver. Que é se eu fico pensando, cara, quem que eu vou chamar pra resolver esse problema? Nossa, a banana tá estragando. As frutas amadurecem. Que pena. Sim, deveria ter sido reposto e tudo mais. Isso aí eu tenho que conversar com o pessoal pra, reponham as frutas com mais frequência pra não deixar a fruta meio estragada lá. Preciso. Mas você quer que eu faça o quê com a sua banana estragada? Além de trocar ela. Tipo, você quer que eu arrume um 9 em 5 segundos? Enfim, isso é chato. Mas, sinceramente, tá? Eu vou falar a verdade. Não é tão ruim quanto as pessoas fazem parecer, tá? Isso agora é a parte positiva do vídeo, a parte feliz, alegre, arco-íris, uau. Porque assim, pelo menos nos relatos que eu tô vendo, as pessoas falam como se fosse a pior coisa do mundo. E assim, é ruim, porque é um subemprego, né? 6 por 1, meu amigo, é terrível, eu não tenho tempo pra nada. E o tempo que eu tenho, eu tô cansado demais pra fazer qualquer coisa. Até que por isso que eu até parei de gravar vídeo, porque eu tô muito cansado, assim, mentalmente, sabe? Eu não aguento mais ver gente. Assim, eu vi 200 pessoas hoje. Não é muita gente, mas, nossa, é tão chato. E eu chego em casa e não quero fazer nada. Só que eu tenho que fazer as coisas. E o meu tempo é minúsculo. E aí eu começo a dormir tarde pra tentar compensar o fato que eu não tive tempo no dia anterior. E aí eu acordo tarde. E aí, assim, é um ciclo de acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme.
e só tem uma folga na semana, eu já esqueci como é que é ver o sol, como é que é ver a chuva. Então, assim, essa parte é muito cansativa. A questão da escala 6x1, eu tô procurando muito um trabalho que seja um 5x2, pelo menos. Porque, assim, 6x1 é muito desumano, tá? É demais. E se eu quiser pedir uma folga, tipo, pra trocar o dia de folga, tem que fazer toda uma burocracia, nossa, meu Deus. Mas, pra você que tá em desespero porque foi contratado pelo mercado, cara, às vezes não é tão ruim, tá? Eu entendo perfeitamente que tem experiências super negativas, que as pessoas acumulam funções, que o seu gerente é uma porcaria, que os seus colegas de trabalho são horríveis, que o lugar em si é insalubre, o salário é ruim. Eu não posso reclamar disso. O salário que eu tô recebendo tá acima da média, então não é um salário alto, tá? Não é nada absurdo. Não dá pra se sustentar. Não dá. Eu moro em Brasília, Brasília é caro. Mas não é um salário ruim, entendeu? Não estão me pagando mal. Bem também não é uma palavra muito forte. Eu espero que meu gerente não veja esse vídeo. Mas tá na faixa, tá bom. Tá até um pouquinho acima da média, né? Porque tem o adicional de caixa. Porque quando você é caixa, você lida com dinheiro. Então qualquer merda que você fizer, a culpa é sua. Então se qualquer dinheiro você perder, sai do seu salário, né? Se você passar troco errado, sai do seu salário. Então você recebe mais pra eles poderem tirar do seu salário, entendeu? Tirar do adicional. Que é seu salário, praticamente. Então, o salário não posso reclamar. Não tô recebendo salário mínimo. Amém? A questão do horário, eu também não tô no horário ruim, sabe? Eu não tô no horário muito insalubre. Dá pra ter vida ainda. A escala 6x1 não tem salvação, tá bom? Não posso elogiar nada. A escala 6x1 é horrível. Por favor, revoguem essa coisa. Essa maldição que acomete todos os brasileiros. E em questão de pessoas, os clientes são complicados, tá? Os clientes... Cliente é uma coisa difícil. Lidar com pessoas é difícil. Mas dos funcionários, dos meus colegas de trabalho, eu não tenho muito a reclamar. Tem uma ou duas pessoas, sempre tem uma, né? Sempre tem uma ou duas pessoas, ou 3, ou 4, ou 5. Mas tem uma ou duas pessoas que eu não vou com a cara e que elas não vão com a minha cara também, mas tá tudo bem, porque isso é normal de todos os lugares. Não dá pra ser aceito em todo canto. Então eu tô relevando bastante, tipo, não tô... Tá tudo bem. Não tá me afetando psicologicamente. O meu gerente também não é uma pessoa ruim, muito pelo contrário, ele... Assim, as pessoas falam sempre do gerente como o cara mal, que faz as coisas. Não, o meu gerente é uma pessoa boa, na verdade. Eu acho que tá sendo uma das melhores pessoas de lidar, entendeu? Teve até alguns erros que eu fiz que eu admito que foram culpa minha mesmo, foi desatenção, uns trocos errados que eu passei e tudo mais. Enfim, foi coisa que eu errei mesmo, porque eu errei, foi culpa minha. E ele foi bem compreensível, eu achei que tipo, ele ia dar uma bronca e brigar muito comigo. Não brigou, ele foi bem compreensivo. Agora essa semana vai ter uma reunião com o pessoal do caixa, então eu não sei se nessa reunião ele vai me bater ou não. Talvez ele esteja acumulando as frustrações pra jogar tudo de uma vez, ou talvez não, ele só seja uma pessoa boazinha. Vai saber, eu vou saber essa semana, né? Mas no geral, em relação às pessoas, não tá tão ruim, tá? Eu acho assim que eu tenho que entender, tipo, tem uma pessoa em específico que eu não gosto dela. Não é que eu não gosto dela, até porque eu não conheço. Mas eu não vou com a cara dela e ela não vai com a minha cara, né? E a gente já teve alguns pequenos atritos. Só que eu tento entender o lado dela, porque assim, a coitada trabalha no mercado há muito tempo. Ela trabalha numa escala horrível. Ela tá num horário ruim. Ela tem muita responsabilidade. E já é uma pessoa mais velha. Então assim, junta todos esses fatores e eu vejo pra cara dela. E no fundo, eu sei que debaixo de toda aquela raiva e todo aquele rancor, tem só uma pessoa cansada. Ela é uma pessoa cansada. Então eu não guardo mágoa, porque eu sei que no fundo, ela não faz por mal, ou porque ela é uma pessoa ruim, ou porque ela gosta de brigar comigo. É porque ela tá cansada. Porque ela tá num trabalho que não é lá essas coisas. Porque ela tá numa escala que é terrível. Porque, assim, a vida do brasileiro médio é assim. Então, eu tento perdoar. Eu acho que não se fala muito disso, né? Porque, assim, tem funcionários que são ruins porque eles são ruins mesmo. Tá? Tem gente que é ruim. Isso é um fato. Tem pessoas que são ruins. Malvadas. Mas tem pessoas que elas fazem coisas ruins com a gente. E na hora a gente fica muito chateado. Mas depois a gente tenta entender pelo lado dela e pensa, cara, essa pessoa tá muito mal também, entendeu? Às vezes foi o melhor que ela conseguiu extrair dela, porque é o que tinha dentro dela, no coração dela. Porque ela tá há décadas absorvendo coisa ruim, dentro de um trabalho ruim, com uma vida ruim, entendeu? E você quer que ela te dê o quê? Flores? Ela não vai dar. Então eu tô tentando ser bem compreensivo com todo mundo. É difícil, tá bom? É difícil. E meu conselho pra você, se você for jovem, tipo eu tenho 19 anos, eu tenho 18 anos, eu tenho 16 anos, e eu preciso de um trabalho muito rápido, cara, mercado. Eu acho que mercado, particularmente, na minha opinião, mercado pequeno é melhor, tá? Mercado, assim, é melhor por alguns pontos, pior por outros. Mas
pelo que eu vejo, o atacadão e os hipermercados, eles exploram mais a pessoa, tá? Em mercados mais de bairro, mais família, mais pequenininhos, é menos trabalho, é menos gente, é menos cliente, é mais tranquilo, entendeu? É menos movimento. Às vezes até o movimento vai cansando a pessoa ao longo do tempo, então é mais de boa. Se eu fosse você, eu não iria me submeter a um atacadão da vida, tá? Outra coisa, se você quer trabalhar com atendimento ao público, acho que tem opções mais saudáveis que mercado, tá? Por exemplo, antes de mercado tem uma coisa pior, que é o shopping. Shopping eu não quero trabalhar. Trabalhar de atendimento ao público em shopping, aí sim é pedir pra se lascar, tá? Eu acho que em primeiro lugar de terrível tá shopping. Depois em mercado. Aí depois acho que deve vir uma farmácia, né? Ou, não, farmácia não. É aqueles mercadinhos tipo pet shop, enfim, que passa muita gente. E depois acho que uma farmacinha de bairro. Enfim, não sei. Mas minha meta agora é ou monetizar e esse vídeo explodir e eu ganhar muitos dinheiros e só trabalhar com o YouTube, que seria muito bom, mas eu tenho 99% de certeza que não vai acontecer. Ou arrumar outro trabalho, até eu conseguir me sustentar com a minha arte, né? Enfim, se você também curte arte, você também não quer viver na CLT e não quer ficar na CLT, eu recomendaria que você se inscrevesse no meu canal, me acompanhasse, me seguisse, visse meus vídeos que estão flopados. Eu estou no limbo do YouTube, tá bom? É muito triste essa vida. E me desejar sorte, porque amanhã eu vou trabalhar de novo. Oh, meu Deus. Ai, eu tenho que trabalhar todo dia. Sério, é muito ruim isso. Eu acordo e eu penso, eu tenho que trabalhar. Eu durmo, eu acordo e tenho que trabalhar. Todo dia. Só tem um dia que eu tenho que folgar. Isso é muito... Nossa, desculpa. Talvez eu esteja parecendo muito mimadinho agora, tá? Mas no meu estágio, eu trabalhava 4 horas por dia. Você sai de 4 horas pra 8. No caso, 9, porque tem meia hora de deslocamento pra ir e meia hora pra voltar. Porque eu volto a pé e eu vou a pé. 9 horas, se sair de 4 horas pra 9 horas, é um salto que eu não tava preparado, tá bom? É isso. Um abraço pra vocês, um cheiro no meio do zóio. E a gente se vê por aí, tá bom? Se você me ver na rua, não fale comigo que eu tenho timidez.